Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos nessa noite um versículo. E através desse versículo eu também quero deixar aqui um testemunho de um novo nascimento, um testemunho de arrependimento, um testemunho que fala sobre a minha vida e sobre aquilo que Deus, por sua graça, pelo seu amor, por sua misericórdia, Ele fez na minha vida. E em nome de Jesus eu espero que esse testemunho ele venha tocar no coração de muitas pessoas, para que vocês possam se achegar ao Senhor, se achegar a Deus e desfrutar do amor de Deus, da paz que excede todo entendimento. Esse é o meu desejo nessa noite, essa é a minha oração, para que através desse testemunho e desse versículo, dessa palavra, almas, vidas sejam alcançadas e haja um aquebrantamento, um arrependimento, em nome de Jesus. Esse versículo está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, Assim, pois, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu escolhi esse versículo, irmãos, porque ele reflete a vida de um cristão, a vida de uma pessoa que foi renascida em Cristo Jesus, que sepultou o velho homem e que agora vive uma vida em Deus. Eu fui uma pessoa que no ventre da minha mãe, eu fui de certa forma rejeitado, porque assim que eu nasci ela resolveu me dar, ela resolveu me entregar a uma outra família. Certamente ela tinha os motivos dela, eu não a julgo e nem condeno por isso. Eu glorifico a Deus e agradeço a ela, porque ela não me jogou numa lata de lixo, ela não terminou com a minha vida. E eu entendo que tudo isso era um plano e um propósito de Deus para que nessa noite eu estivesse aqui falando contigo. Então, os meus pais adotivos, então eles me acolheram. No dia que eu nasci, eles foram me buscar no hospital. E eles fizeram de tudo para me dar uma boa educação, para que eu tivesse uma infância alegre, feliz, onde não me faltasse nada. Na minha adolescência, então, eu comecei a frequentar festas já muito cedo, ali pelos 13 ou 14 anos. Então eu já ia a algumas festinhas de escola, festinhas de igreja, né? A gente ia em alguns aniversários. E numa dessas noites, então, eu acabei mentindo para os meus pais e acabei indo para uma boate. E desde então a minha vida acabou sendo aos finais de semana. Eu vivia de segunda a quarta para esperar a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, porque eu queria fazer festa. Então, rolava muitas bebidas, a gente conseguia ir para os camarotes, tinham as menininhas. E numa dessas noites, então, eu conheci a droga, eu conheci a cocaína e eu usava cada 15 dias, quando a gente estava na balada, já muito bêbado, então a gente queria consumir a cocaína para ficar legalzão, elétrico. Mas pouco tempo depois, já não era só no sábado, já era na quinta e no sábado, e não demorou muito, já era quinta, sexta e sábado, e um pouquinho mais adiante já era de quinta a domingo. E chegou uma hora que isso começou a custar muito caro, e eu achei uma maneira de ganhar dinheiro e sustentar o meu vício. Eu comecei então a vender a droga. Eu me lembro que a pessoa que me ensinou a vender droga, ela disse que era um risco de pólvora. Era muito rápido, era um crescimento muito rápido, e realmente foi, irmãos. Logo então eu já tinha um carro, eu já ia para os melhores lugares, sempre tinha dinheiro. E, irmãos, desfrutei de coisas muito boas
para quem está no mundo, nessa vida de balada, mulheres, droga e rock and roll. Eu era uma pessoa que, por incrível que pareça, até era cobiçada. Embora fosse um traficante, eu tinha acesso a muitas mulheres. E é isso que o mundo te proporciona quando tu estás nele. Mas passou algum tempo, irmãos, eu já comecei a me envolver com pequenos furtos, falsificação de cheques, de contratos. E então eu comecei a ter uma vida completamente errada. Tudo que eu fazia era para me auto-beneficiar, era para tirar proveito de alguém. Resumindo, tudo que eu fazia era para ganhar dinheiro. Dinheiro para gastar em festas, dinheiro para gastar com coisas boas, dinheiro para gastar com mulheres. E existia um vazio muito grande no meu coração. Nada saciava, nem a balada, eu não conseguia ser fiel a ninguém, nem os meus amigos. Eu sempre tinha que estar buscando a felicidade em algo. Mas nada daquilo trazia a verdadeira felicidade para o meu coração. E eu lembro, irmãos, que eu tive algumas oportunidades, fui em algumas igrejas, alguns cultos, e eu não conhecia Deus só de ouvir falar. E eu me lembro que no final, quando eu já tinha perdido quase tudo, meu relacionamento com a minha atual mulher, que é a Flávia, era uma droga, nós brigávamos, nos ofendíamos, ela também passou a usar droga por causa de mim. Enfim, a nossa vida era uma vida completamente perturbada, uma vida completamente errada, uma vida desgraçada, irmãos. Uma vida que eu não desejo a ninguém. Então, eu me lembro que quando o dia estava raiando e eu estava voltando para casa depois das noites, eu já saía de segunda a segunda, eu via as pessoas indo trabalhar e eu falava: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não quero mais isso para mim. E uma vez eu escutei uma frase num culto, já depois de convertido, onde o pastor disse: as pessoas dizem que é difícil ser crente. Difícil é tu ser um dependente químico. Difícil é tu ser um adúltero e voltar para casa e ter que olhar para tua esposa. Difícil é tu ser um ladrão e roubar as coisas de dentro da casa da tua própria família. Difícil é tu consumir droga e saber que tu estás machucando os teus pais, os teus irmãos e os teus filhos. Isso é difícil. Servir a Deus, irmão, é um prazer, é um privilégio, é uma honra. Então, eu já passava as minhas manhãs dizendo a Deus: Senhor, eu não quero isso para mim. Mas eu não conhecia Deus e as pessoas me chamavam para ir à igreja e eu não ia porque eu era um traficante, eu não tinha o que fazer na igreja. E na noite de 25 de setembro de 2014, no dia do meu aniversário, uma quinta-feira, então eu acabei indo para um bar executivo na minha cidade, que na verdade é uma zona, e é onde eu estava quase todas as noites. Eu já tinha facilidade porque eu ganhava dinheiro naquele lugar, porque eu era conhecido, eu era respeitado, então eu sempre estava por ali. E naquela noite, irmãos, eu não ia sair de casa. Eu acabei saindo de casa porque um amigo de longa data, ele me convidou a sair e era pra gente usar droga, cheirar. Eu tinha 10 gramas de cocaína e aí uma certa quantia em dinheiro, e eu acabei saindo pela amizade que eu tinha com aquela pessoa. Então a gente usou um pouco de droga, a gente bebeu e ele acabou indo embora porque no outro dia ele tinha que trabalhar, e eu fui pra frente. Acabei indo num bar, fiquei lá num bar um tempo, daqui a pouco acabei indo para essa zona. E eu me lembro, irmãos, que há umas 3 semanas antes desse dia, já estavam acontecendo coisas diferentes comigo. Eu estava começando a perceber coisas que eu jamais percebi e que desde a minha infância eu sabia que existia,
mas como a gente é cego, como existe escama nos nossos olhos, como Satanás ele cega o nosso entendimento, então eu não dava crédito. Mas naquela noite, então o Senhor, ele resolveu abrir os meus olhos. E já eram quase 5 horas da manhã, e lá dentro da zona, então, Deus ele começou a manifestar algo na minha vida. Então eu comecei a ver coisas que eu sabia que eram reais, mas que eu não queria acreditar. E o horário foi passando e as coisas foram acontecendo. As pessoas ao meu redor, elas não entendiam o que estava acontecendo comigo. E eu tive a sensação, irmãos, real de que eu ia morrer e de que a minha alma estava condenada. Eu sentia um peso tão grande nas minhas costas, irmãos, e era como se eu tivesse milhares de milhões de bocas me mordendo, querendo arrancar a minha carne, e eu ouvi a voz de Satanás. E aquilo foi algo, irmãos, que foi indo conforme o dia ia raiando, aquilo foi ficando mais intenso. E eu me lembro, irmãos, que eu falei: Senhor, não me deixa morrer. E o meu coração batia tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu. E eu dizia: Senhor, não me deixa morrer. Senhor, não me deixa morrer. Senhor, não me deixa morrer. E eu me lembro, irmãos, que nesse desespero de morte eu comecei a andar. E o Senhor começou a falar comigo. Eu andei por muitos quilômetros, porque depois que eu saí da zona, eu acabei indo para uma chácara, um lugar bem distante aqui da cidade. E foi nesse percurso que a intensidade daquela coisa espiritual foi acontecendo. E eu me lembro que eu andei muitos quilômetros, irmãos, e eu quis parar em muitos lugares. E o Senhor me dizia: ainda não é aqui. Eu cheguei, irmãos, a ir para a casa dos meus pais. Eles não estavam em casa no horário que eu cheguei, 7 e pouco da manhã, eles já estavam no trabalho. E ali o Senhor disse: ainda não é aqui. E eu me lembro que eu saí e fui em destino à Igreja Calvário de Brusque. E eu me lembro, irmãos, que quando eu entrei na igreja pela parte de baixo, quem conhece sabe o que eu estou falando, pela área de confraternização, aquele peso, então, irmãos, ele saiu das minhas costas. E o pastor, um amigo meu, eu tomo a liberdade de falar o nome dele, um homem de Deus que eu amo, o pastor Vilimar, ele veio vindo na minha direção e eu comecei a chorar e ele não entendia nada. Irmãos, eu estava completamente encharcado, a minha cueca molhada, as minhas meias, era como se eu tivesse sido lavado por um jato de mangueira, irmãos, e eu só chorava. E eu dizia: eu sabia que isso existia, eu sabia que isso existia, eu sabia que era verdade. E ele, não entendendo nada, tentou falar com os meus pais. Isso era por volta das 8 da manhã, 8h30. Resumindo, irmãos, eu fiquei lá na Igreja do Calvário das 8 da manhã, conversei com o pastor Vilimar até umas 9 e pouco, e eu entrei na salinha de intercessão, tirei os meus calçados, deitei no chão e eu só chorava. As pessoas vinham falar comigo, me oferecer café e tudo, eu só chorava. À 1h30 da tarde, irmãos, o meu pai veio me buscar para me levar para casa, porque o pastor havia ligado para ele. Eu disse: pai, eu não vou embora, daqui eu não saio. Meu pai foi embora, meu pai voltou por volta das 5h30 da tarde, eu ainda estava lá chorando. E eu me lembro que quando meu pai chegou, irmãos, eu o abracei e falei: pai, eu sei tudo que o Senhor fez. Eu sei da tua vida espiritual, eu sei da tua dívida espiritual, porque o meu pai, ele fez uma escolha na sua juventude de seguir a Umbanda e, enfim, esse negócio de preto velho, tranca-rua, enfim, eu não quero entrar nesse detalhe. E a minha mãe estava chorando e a minha mãe olhou para mim e falou: eu sonhei com isso. E eu me lembro, irmãos, que eu abracei o meu pai muito forte no pescoço e eu falei para o meu pai: tu queres salvar a tua vida? Anda comigo. Eu fico pensando que naquele momento meu pai deve ter se assustado, irmãos, porque ele falou: meu Deus, como isso? Meu filho era um traficante, meu filho é doido, meu filho é irresponsável, meu filho só me dá problema.
E eu me lembro, irmãos, que então já era sexta-feira, né? Eu saí na quinta, dia 25, já era sexta-feira de manhã, eu fui para casa então no final da tarde. E eu só chorava. Então a Flávia, que é minha esposa hoje, na época a gente morava junto, ela queria saber o que aconteceu e eu dizia, tu não vais acreditar, e eu só chorava. E eu fui no culto, era o culto dos homens com propósito. E eu me lembro que eu entrei na igreja, estava tocando aquela música, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui, enfim. Estava tocando essa música e eu já estava chorando. No final do culto fizeram um apelo, eu fui lá na frente. E irmãos, eu me lembro então que eu fui no culto sexta, eu fui no culto sábado, eu fui no culto domingo, eu fui no culto segunda, na terça-feira eu já busquei fazer teologia, fui no culto quarta, na quinta-feira eu busquei ir numa reunião, enfim, irmãos. Eu só queria saber de Jesus, eu só queria saber da palavra de Deus, eu só queria saber de ir à igreja, buscar a Deus, orar, né? Eu não deixava mais que fosse ligada a televisão na minha casa, eu já não falava mais palavrão, enfim, a minha vida, irmãos, ela mudou radicalmente. Por isso que eu falei sobre esse versículo, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O pastor Virimar, irmãos, depois de um tempo ele deu um testemunho, ele falou comigo que ele mesmo não acreditava na minha mudança. Da maneira que ele viu eu chegar na igreja, ele não acreditava que algo poderia acontecer na minha vida que não fosse uma desgraça. Provavelmente por muitas frustrações ou por ver muitos acontecimentos assim de pessoas que caminham com Jesus por um tempo e daqui a pouco abandonam a fé. Mas enfim, irmãos, Jesus mudou a minha vida naquela noite. Mas passaram-se 3 semanas, irmãos, e Satanás, ele é o pai da enganação. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, e é isso que ele quer fazer, quer nos enganar. E ele começou a jogar seta, irmãos, na minha mente, e eu comecei a me questionar, será que isso foi real? Será que eu não fiquei louco? Será que eu não botaram, sei lá, um chá de cogumelo na minha bebida? Enfim, quem conhece a cocaína sabe que ela não traz alucinação, não é alucinógeno. E eu era uma pessoa que eu consumia, então, quase todos os dias. Eu nunca tive essas piras, essas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que eu buscava estar no controle. Embora eu usava a droga, mas eu não gostava de sair do controle. Quando eu via que de repente poderia acontecer alguma coisa, de eu estar passando um pouco mal, então eu já parava, sabe? Enfim, quem me conhece sabe da minha história, sabe como eu era. Então, depois de 3 semanas, irmão, daquilo que Deus fez comigo naquela noite, naquela zona, eu comecei a me questionar se era verdade, se foi real. E eu me lembro, irmãos, que numa madrugada de terça para quarta, então já era quarta-feira, 4h30 da manhã, eu acordei de um pesadelo. E eu estava dormindo num colchãozinho no chão, porque eu e a Flávia já não dormíamos mais juntos, eu já não queria mais ter relação, nós não éramos casados, enfim, a minha vida mudou. A Flavinha estava dormindo na cama com o nosso filho Samuel, né? A gente teve esse menino antes de eu me converter. É uma bênção, eu amo meu filho primogênito. Então eu acordei de um pesadelo, irmãos, e eu saí pela casa procurando um microsystem para ouvir um louvor, porque eu queria orar, e eu passei por ele 2 vezes, irmãos, mas eu não o vi. Então eu voltei para o quarto, liguei no DVD na TV bem baixinho um louvor e me ajoelhei, e eu peguei a coberta, irmãos, e eu botei sobre a minha cabeça, estendi as minhas mãos e comecei a orar a Deus. Fechei os meus olhos e comecei a buscar a presença de Deus. E eu me lembro, irmãos, que no meio dessa oração apareceu, irmãos, um corredor azul. Um azul, irmãos, assim, mais lindo do que o céu, irmãos. E aí lá no fundo veio vindo o Senhor,
Ele estava todinho de branco. Eu via as suas vestes, as suas mãos, as suas pernas. E tinha um foco de luz, irmãos, que vinha sobre a cabeça do Senhor, e ele tampava a cabeça do Senhor. E a primeira coisa que o Senhor falou para mim foi a seguinte: Cris, eu te chamei para resgatar almas para o meu reino. E o Senhor então começou a falar diversas coisas comigo, e eu comecei a dialogar com ele. E a minha esposa, a Flávia, que na época não era minha esposa, ela acordou, irmãos. E ela ainda não havia se convertido, ela ainda fumava, fazia diversas coisas erradas. E ela teve a oportunidade, por graça em Deus, de ouvir a nossa conversa. E eu me lembro então, irmãos, que no final o meu celular despertou, mas eu ainda estava na presença de Deus. E o Senhor disse para mim: filho, você precisa ir trabalhar. E eu disse: Senhor, está tão bom aqui, Pai, deixa eu ficar mais um pouco. E o Senhor disse: não, filho, esse emprego fui eu que te dei, tu precisa dele. E realmente eu precisava, irmãos. Eu tinha soltado muitos cheques antes de me converter, e eu devia para muita gente. E eu disse: Pai, está tão bom, Senhor, deixa eu ficar mais um pouco. E o Senhor, ele foi meio duro comigo, ele disse: não, Cris, tu precisas ir trabalhar. E eu disse: tá bom, Senhor, então eu vou. Quando eu disse: tá bom, Senhor, eu vou, algo entrou nas minhas costas, irmãos, e eu senti como se eu flutuasse. E eu acordei, então, eu estava acordado, eu abri os meus olhos, e eu me levantei, fui no banheiro, comecei a olhar as minhas costas, porque algo tinha me tocado. Então a Flávia, ela levantou, começou a me seguir pela casa. E ela dizia: o que foi, Cris? O que aconteceu? E eu dizia: tu não vais acreditar. E eu me lembro que ela insistiu. E quando eu estava entrando na cozinha, eu me encostei com as costas na lateral da porta e botei a mão assim. E ela pediu e insistiu, e eu não vou te contar. Eu disse, quando ela virou as costas, então o Senhor disse: conta para ela. E eu disse: então tá bom, nega, eu vou te contar. Quando a Flávia olhou para mim, irmãos, um olho cheio de expectativa, assim, sabe? Eu disse para ela: Deus tocou em mim. Quando eu disse Deus tocou em mim, irmãos, então ela já se caiu de joelhos chorando, e eu abracei ela e nós ficamos abraçados. E, enfim, eu me arrumei, fui trabalhar. E ela, naquele dia, ela falou a Deus que se fosse então real tudo isso que Deus tinha feito comigo, que fizesse com ela. Nós fomos no culto, quarta-noite, e ela teve uma experiência com Deus. E a vida dela mudou, irmãos. E desde então a gente tem caminhado com o Senhor, temos buscado fazer a vontade de Deus. E temos vivido algo maravilhoso. Muitas lutas, irmãos, muitas coisas que nós não entendemos, muitas dificuldades, sabe, irmãos? Mas o Senhor, Ele nos conforta com o seu amor, com a sua paz. Muitas pessoas falam coisas por aí que não são verdade, debocham daquilo que Deus fez na minha vida, dizem que eu fiquei louco, perturbado. Mas, irmãos, realmente, Deus mudou a minha vida. Por pura graça, irmãos, dentro de uma zona, o Senhor resolveu de me chamar, de me separar para algo. Eu não precisei, irmãos, ir buscar a Deus dentro de um templo. Embora, irmãos, naquela manhã o Senhor tenha me levado até lá, porque ali eu ia receber algo em Deus, a palavra. Deus ia usar pessoas para falar comigo. Mas eu quero aqui falar para ti, irmão, tu que está aí do outro lado, de repente tu foi meu cliente, de repente eu te levei para uma vida desgraçada, eu ajudei a arruinar a tua vida, eu te peço perdão aqui nesse momento. Eu quero dizer para ti que aí onde tu estiver, nesse momento, se tu fechar os teus olhos e tu buscar ao Senhor, certamente tu vai encontrá-lo. O Senhor é misericordioso e Ele não resiste um coração contrito e quebrantado.
Se existe alguma mãe de alguma pessoa a qual eu tenho levado por um caminho de morte, eu peço que me perdoe. Se eu fiz algo para alguém que eu ainda não pude pedir perdão, eu peço perdão nesse momento. E eu quero dizer para ti, irmão, ou para ti, irmã, que eu estou aqui, a minha esposa também está comigo. Nós estamos dispostos a te ajudar naquilo que for necessário para que tu possa viver uma vida em Deus, para que tu possa receber o amor de Jesus. Esse era o meu testemunho. Ele seria muito mais extenso se eu tivesse mais tempo. Irmãos, Deus é bom. Não existe nada, irmãos, que eu tenha feito na minha vida que me deu tanta alegria, satisfação. Lembra aquele vazio que tinha no meu coração que nada preenchia? Ele foi preenchido. Ainda que eu possa perder um dos meus filhos, ainda que eu possa sofrer qualquer dor, esse preenchimento, ele vai completar qualquer coisa que venha me faltar na minha vida. Porque, irmãos, Deus, Ele é tudo que nós precisamos. Tudo aquilo que tu precisa está em Deus. Tudo aquilo que tu busca, Deus, Ele pode te dar. Não estou falando de nada financeiro, irmãos. Eu não estou falando de nada terreno. Eu estou dizendo tudo aquilo que tu busca na tua alma. Tudo aquilo que a tua alma precisa para ser completa está em Deus e é Deus. Eu espero que esse testemunho ele tenha edificado a tua vida. Eu quero pedir que Deus te abençoe a tua casa, a tua família, os teus filhos. E eu quero dizer para ti, irmãos, creia em Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive, Ele é real. E eu tive a honra e o privilégio de ter essa e muitas outras experiências com o Senhor. Então eu sei, irmãos, que Ele está aqui, que Ele nos ama e que Ele morreu, irmãos, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos gozo, para que nós conhecêssemos, para que a gente pudesse conhecer o que é o verdadeiro amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. E eu oro nesse momento para que Ele seja o Senhor da tua casa, da tua vida, e para que tu possas se prostrar à sua majestade, ao seu poder, à sua glória, porque Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus abençoe a tua vida, irmão. Uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.